Olá, turma, tudo bem? Voltando aqui para nossa leitura diária. Alguns dias aí, né? Nesse final de semana a gente ficou sem conseguir gravar devido à internet, devido à mudança que eu tava, né? De residência. Então a gente ficou bem atarefada, com bastante coisa para fazer e aí eu não consegui parar, né? No meio da bagunça. Fora o cansaço, né, gente? Só quem já fez alguma mudança aí na vida sabe o que é isso, né? É uma loucura. Então, sábado e domingo foi bem pesado para mim. Mas hoje retomando aqui, segunda-feira, e a gente vai continuar, se Deus quiser, agora sem mais nenhuma interrupção até o final do ano, se Deus permitir. Vamos lá, gente, a gente está dentro da leitura dentro dos reis, né? A gente está ali falando sobre todos esses reis, tanto do reino do norte quanto do reino do sul. Reino do norte com as 10 tribos, reino do sul com as 2 tribos, Judá e Benjamim, e as outras 10 lá no reino do norte. Nesse momento a gente está com o nascimento aí de Jeroboão II, né? A gente terminou a leitura do dia 24 falando sobre isso. Um novo rei se levanta aí, né? Vai se levantar porque tem o nascimento de Jeroboão II. E ao mesmo tempo a gente tem aí a profecia, né? No reino do sul de Joel, trazendo ao mesmo tempo uma profecia de restauração, falando sobre o dia do Senhor. Então a gente tem todo esse panorama, né, de Joel, que é fantástico a respeito dessa profecia sobre a volta de Cristo, sobre o dia do Senhor, sobre esse julgamento das nações e tudo mais. E a gente vai continuar vendo esse processo aí, porque Deus está levantando outros profetas nesse momento da história de Israel, tanto no reino do norte quanto no reino do sul, para trazer muita palavra profética. Deus está revelando o que ele vai fazer em Israel nesse momento e também futuro, né? Porque essas profecias, elas não se cumpriram plenamente, elas se cumpriram parcialmente. Então, parte disso já se cumpriu com os acontecimentos lá em Israel na época, né? Mas todo o cumprimento disso, o pleno cumprimento de tudo isso só vai acontecer justamente na volta de Cristo, com o término, né, o fechamento de todas essas profecias. Então vamos lá? A gente começa então primeiro lá com o Reino do Sul hoje. A gente tem esse Reino do Sul primeiro, então eu vou começar pelo Reino do Sul, que são os primeiros trechos ali que eu coloquei no PDF para vocês do lado direito. Então, o Reino do Sul a gente começa com a morte de Joiada. Joiada foi aquele que ajudou, né, que levantou o filho de Amazias, acho que foi isso, né, gente, que ele foi morto e a sua irmã cuidou dele dentro do templo do Senhor e Joiada era o sacerdote naquele momento. Eu tô hoje, como faz 2 dias que a gente não tá fazendo a leitura e foram 2 dias bem cansativos, se a minha mente hoje não funcionar muito bem, vocês me ajudam, tá bom? Só voltar um pouquinho a leitura que a gente consegue se localizar com os nomes aí, tá bom? Mas esse é o sacerdote Joiada, ele morre agora com 130 anos e ele era justamente esse braço direito do rei, se não me engano, Jeoacás, eu acho que é isso, gente, mas qualquer coisa a gente volta um pouquinho e vê. Eu não lembro o nome do rei que está governando aqui com o sacerdote Joiada, mas vamos lá. Segundo Crônicas 24, versículo 15 e 16, diz assim: Joiada morreu com idade avançada, com 130 anos. Foi sepultado com os reis na cidade de Davi, em atenção ao bem que havia feito em Israel em favor de Deus e do seu templo. Então fala da morte desse homem que foi honrado ali no Reino do Sul, em Judá e Jerusalém, por causa de todos os benefícios que ele fez como sacerdote, como esse braço direito do rei no momento mais crucial do Reino do Sul, do Reino de Judá. Ele estava ali justamente fortalecendo esse rei que estava no poder.
Aí ele começa dizendo que entra uma apostasia nesse momento aqui também no Reino do Sul. Tá lá, 2 Crônicas 24, versículo 17, 18 e 19. 2 Crônicas 24, 17, 18 e 19. Diz assim: depois da morte de Joiada, os líderes de Judá foram falar com o rei e lhe prestaram reverência, e ele aceitou o que disseram. Então abandonaram o templo do Senhor, o Deus dos seus antepassados, e prestaram culto aos postos sagrados e aos ídolos. Por culpa deles, a ira de Deus veio sobre Judá e Jerusalém. Embora o Senhor tivesse enviado profetas ao povo para trazê-los de volta para ele, e os profetas tivessem testemunhado contra eles, o povo não quis ouvi-los. Então, o que acontece? Lá no início, quando Joiada levanta, né, esse rei ali, que era um menino e foi guardado no templo, a palavra mesmo fala que enquanto Joiada foi vivo, esse rei, ele realmente foi um rei justo em Judá e em Jerusalém. Então aqui cumpre-se isso porque Deus já estava falando ali que esse rei que estava no poder, ele só estava servindo a Deus e fazendo as coisas corretamente porque ele estava sendo guiado pelo sacerdote Joiada. Ele estava dando ouvidos ao sacerdote Joiada sobre as coisas de Deus, sobre o que Deus é, sobre o que Deus faz. Então, Joiada era esse braço direito não só no sentido de conselho, mas no sentido de direção no que diz respeito às coisas de Deus. E nesse momento, com a morte de Joiada, os líderes, isso fala dos anciãos, isso fala dos chefes de tribo, isso fala dos homens que estão ali no poder, né? Os juízes, os governadores, as pessoas que estão liderando junto com esse rei. Eles chegam até o rei nesse momento lá do Reino do Sul e faz então propostas para que eles comecem a adorar outros deuses, para que eles comecem a prestar culto a outros deuses. E é isso que eles fazem. Então cria essa apostasia nesse momento, né, no Reino do Sul, em Judá. E Deus então se levanta com ira, né, com juízo sobre Judá e Jerusalém. A gente vai ver as consequências disso, o que vai acontecer depois da morte de Joiada. Joás suborna Hazael. Vamos ver. Hazael é o rei da Síria, lembra? Joás é o rei que está aqui nesse momento no Reino do Sul. 2 Reis, capítulo 12, versículo 17 e 18. Nessa época, Hazael, rei da Síria, atacou Gat e a conquistou. Depois decidiu atacar Jerusalém. Então Joás, rei de Judá, apanhou todos os objetos consagrados por seus antepassados, Josafá, Jeorão e Acasias, reis de Judá, e os que ele mesmo havia consagrado, e todo o ouro encontrado no depósito do templo do Senhor e do palácio real, e enviou tudo a Hazael, rei da Síria, que assim desistiu de atacar Jerusalém. Então, nesse momento nós temos mais um pagamento, né? Que a gente viu lá atrás, já houve um erro como esse de um rei também, e que ele não confiou, não buscou a direção do Senhor. Antes, esse rei aqui prefere justamente confiar no dinheiro, né? No suborno, no que ele podia oferecer ao rei da Síria. E ele então faz isso, ele pega todo o ouro, todo o tesouro real, tanto do templo quanto do palácio, e oferece como suborno para que o rei da Síria, Hazael, nesse momento, não invadisse, não atacasse Jerusalém. Ele consegue então aplacar por um tempo. Esse que é o problema do suborno, né? Você aplaca a ira do seu inimigo por um tempo. Mas quando nós buscamos o Senhor, quando nós buscamos então a direção do Senhor, com certeza as coisas se tornam diferentes. Nesse momento nós temos o nascimento de Uzias, que vai ser outro rei lá na frente. A gente vai ver a vida de Uzias também. Nesse momento é o nascimento dele. Isso lá está registrado sobre esse rei em 2 Reis 14, 21
ele vai ser rei aos 16 anos. A gente vai ver isso já já. Nesse momento, também no Reino do Sul, Zacarias é eliminado. Vamos ver quem é esse personagem, esse homem que aparece na história de Judá nesse momento e que então ele está aqui registrado para nós como uma história extremamente trágica, ao meu ver, né? Segundo Crônicas 24, versículo 20, 21 e 22. Vamos ver. Então o Espírito de Deus apoderou-se de Zacarias, filho do sacerdote Joiada. Ele se colocou diante do povo e disse: Isto é o que Deus diz. Por que vocês desobedeceram aos mandamentos do Senhor? Vocês não prosperarão, já que abandonaram o Senhor, ele os abandonará. Mas alguns conspiraram contra ele e, por ordem do rei, apedrejaram-no até a morte no pátio do templo do Senhor. O rei Joás não levou em conta que Joiada, pai de Zacarias, tinha sido bondoso com ele e matou o seu filho. Este, ao morrer, exclamou: Veja isto, o Senhor, e faça justiça. Gente, essa passagem desse Zacarias, que não é o mesmo do profeta Zacarias, não é o mesmo da época de Jesus. Lembra que a gente fala que vários nomes, eles vão se repetindo ao longo da história, ao longo dos livros, né? E aqui nesse caso, esse Zacarias, ele é um filho do sacerdote Joiada, que foi o braço direito de Joás durante todo o seu reinado. E nesse momento, Joás consente com a morte de Zacarias, justamente ali por ele estar profetizando sobre essa apostasia do reino de Judá e Jerusalém. Então, nesse momento, Zacarias se levanta com uma palavra profética, com uma palavra vinda do próprio Deus a respeito dessa rebeldia deles, né? Desse abandono, dessa apostasia, que é esse divórcio, né? Que a gente chama, contra Judá e Jerusalém. Eles não aceitam essa palavra de que eles não prosperariam mais, e essa prosperidade não tem a ver só com dinheiro, mas tem a ver com tudo que rodeia, né, a nossa vida: saúde, família, plantação, vida financeira, emocional, espiritual, tem a ver com tudo. Isso quer dizer a prosperidade de Deus sobre a nossa vida. E nesse momento Israel tem uma palavra profética sobre eles, dizendo que eles não prosperariam mais, porque eles haviam abandonado o Senhor para adorar outros deuses. Deus também os abandonaria. Essa é uma palavra sempre muito forte, vinda da parte de Deus para qualquer um, né? Porque Deus sempre vai se manifestar mediante a nossa manifestação, né? Então, quando o homem decide abandonar o Senhor também o abandona. Isso é uma via de mão dupla, né? Quando eu amo ao Senhor, ele também se manifesta a mim, né? O amor de Deus não muda? Não muda, mas o que muda é o meu posicionamento a respeito de Deus, o meu desejo por ele, a minha vontade de estar com ele. Então, depois disso, eles então matam, né, Zacarias nesse momento. Só que Zacarias, antes de morrer, diz: Veja isto, o Senhor, e faça justiça. Eu queria muito que vocês guardassem esse versículo no coração de vocês, que vocês guardassem esse nome, inclusive, que vocês guardassem essa profecia e que vocês guardassem esse momento em Judá. Nós vamos ver isso se cumprindo lá na frente, num outro momento, o Senhor fazendo justiça por essa morte de Zacarias. Judá é derrotado pela Síria. Olha lá, o inimigo, mesmo sendo subornado, nesse momento então ele se levanta pela própria mão do Senhor, vamos dizer assim, né? E vem contra Judá e o derrota. Segundo Crônicas 24, versículo 23 e 24. Segundo Crônicas 24, 23 e 24. Na virada do ano, o exército arameu marchou contra Joás, invadiu Judá e Jerusalém, matou todos os líderes do povo e enviou para Damasco, ao seu rei, tudo o que saqueou. Embora o exército arameu fosse pequeno, o Senhor entregou nas mãos dele um exército muito maior. Por Judá ter abandonado o Senhor, o Deus dos seus antepassados, assim o juízo foi executado sobre Joás. Vocês estão percebendo? É a mão do próprio Senhor quem permite, porque se o Senhor não permitir, nosso inimigo ele não tem acesso a nós.
nós nunca seremos invadidos, nós nunca seremos atacados, né, pelos nossos inimigos se nós estivermos debaixo da proteção do Senhor, do cuidado de Deus. E isso depende justamente da nossa fidelidade, do nosso posicionamento a respeito das coisas de Deus e do próprio Deus. Então o Senhor sempre vai livrar o seu povo mediante a sua fidelidade, né? Sendo fiel, o Senhor sempre vai ser fiel conosco. Então Judá nesse momento é derrotado pela Síria, sendo que algum tempo atrás o próprio rei Joás paga, né? Faz um suborno ali para que o rei da Síria, para que Hazael não ataque. Mas não adiantou, né? Porque eles enviam então um pequeno exército e esse pequeno exército acaba com o exército de Israel, que era muito maior nesse caso aqui. Joás é morto pelos seus oficiais com 46 anos. Segundo Crônicas 24, versículo 25, 26 e 27. Diz assim: quando os arameus foram embora, deixaram Joás seriamente ferido. Seus oficiais conspiraram contra ele, porque ele tinha assassinado o filho do sacerdote Joiada e o mataram em sua cama. Assim ele morreu e foi sepultado na cidade de Davi, mas não nos túmulos dos reis. Os que conspiraram contra ele foram Zabade, filho do amonita Simeate, e Jeozabade, filho do moabita Sinrite. Quanto a seus filhos, as muitas profecias a seu respeito e ao relato da restauração do templo de Deus, tudo está escrito nas anotações dos livros dos reis, e seu filho Amazias foi o seu sucessor. O mesmo texto falando sobre isso está lá em 2 Reis, capítulo 12, versículo 19, 20 e 21. Acho que eu não coloquei ali. 16, faltou esse texto. Depois eu vou colocar para vocês lá. 2 Reis, capítulo 12, versículo 19, 20 e 21. Os demais acontecimentos do reinado de Joás e as suas realizações estão todos escritos no livro dos registros históricos dos reis de Judá. 2 de seus oficiais conspiraram contra ele e o assassinaram em Bet-Miló, no caminho que desce para Sila. Os oficiais que o assassinaram foram Jozabade, filho de Simeate, e Jeozabade, filho de Somer. Ele morreu e foi sepultado junto aos seus antepassados na cidade de Davi, e seu filho Amazias foi o seu sucessor. Então a gente tem aqui uma troca novamente de reinado, uma troca no trono, onde Joás, por ter abandonado o Senhor, por ter traído, né, o seu maior conselheiro Joiada, matando o seu filho Zacarias, os próprios conselheiros, os líderes ali, conspiraram contra Joás e o mataram. Ele foi ferido, sim, na guerra contra a Síria, mas a morte dele mesmo aconteceu na sua própria cama, pelos seus próprios oficiais, as pessoas que estavam próximas dele, que se revoltaram contra a atitude de Joiada de ter permitido a morte de Zacarias, filho de Joiada. Então, assim, o juízo de Deus vem através dos inimigos, através do reino da Síria, né, atacando e matando praticamente boa parte do exército. Joás é ferido gravemente, a palavra fala, mas na sua própria cama ele é morto pelos seus próprios líderes ali, por conta dessa traição com Joiada, né, com esse sacerdote que cuidou tão bem dele. Vamos terminar esse trecho aqui do Reino do Sul, com mais alguns textos, agora com Amazias, e a gente volta para o Reino do Norte. Eu geralmente gosto de começar pelo Reino do Norte, mas como a história começou com o Reino do Sul, nesse caso aqui, eu preferi começar com o Reino do Sul, ok? Amazias, então, entra para o trono, né? Ele vai reinar durante 29 anos, ele é bom na maior parte do seu reinado, e ele entra no 2º ano de Jeoás, e ele tem um bom reinado, a palavra está dizendo, né? Então vai começar com uma vida santa na maior parte do reinado. Na maior parte do reinado de Amazias, ele vai ser um bom rei, ele vai ser um homem temente a Deus. Está lá em 2 Crônicas 25, versículo 1 até o versículo 4. Diz assim: Amazias tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 29 anos em Jerusalém.
O nome de sua mãe era Jeoadã, ela era de Jerusalém. Ele fez o que o Senhor aprova, mas não de todo o coração. Quando sentiu que tinha o reino sob pleno controle, mandou executar os oficiais que haviam assassinado o rei, seu pai. Contudo, não matou os filhos dos assassinos, de acordo com o que está escrito o que está escrito na lei, no livro de Moisés, onde o Senhor ordenou: os pais não morrerão no lugar dos filhos, nem os filhos no lugar dos pais. Cada um morrerá pelo seu próprio pecado. Esse mesmo texto está lá em 2 Reis, capítulo 14, a partir do versículo 1 até o 6. No segundo ano do reinado de Jeoás, filho de Jeoacás, rei de Israel, Amazias, filho de Joás, rei de Judá, começou a reinar. Ele tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 29 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Jeoadã, ela era de Jerusalém. Ele fez o que o Senhor aprova, mas não como Davi, seu predecessor. Em tudo seguiu o exemplo do seu pai Joás, mas os altares não foram derrubados. O povo continuava a oferecer sacrifícios e a queimar incenso neles. Quando Amazias sentiu que tinha o reino sob pleno controle, mandou executar os oficiais que haviam assassinado o rei, seu pai. Contudo, não matou os filhos dos assassinos, de acordo com o que está escrito no livro da lei de Moisés, onde o Senhor ordenou: os pais não morrerão no lugar dos filhos, nem os filhos no lugar dos pais. Cada um morrerá pelo seu próprio pecado. Então, nesse momento, a gente tem um rei que acaba de tomar o trono, Amazias. Ele é um rei jovem, ele vai reinar 29 anos, então, sobre Judá e Jerusalém. Só que num dado momento ele executa, ele faz vingança, né, sobre os assassinos do seu pai, de Joás, né? Por quê? Porque ele guarda aquela situação no seu coração e ele então faz isso. E a palavra está dizendo aqui que ele seguiu ao Senhor, sim, mas não de todo o seu coração. Por quê? Porque parte do que Israel, do que Judá, na verdade, estava fazendo, ele permitiu que isso continuasse. E quando o Senhor fala de todo o coração, é porque, na verdade, o rei, ele é o representante de Deus na terra, né? Então, esse rei deveria ser totalmente temente ao Senhor e, principalmente, trazer limpeza espiritual na terra, né? Ele deveria fazer com que o povo se voltasse para Deus, ele deveria interceder em favor do povo nesse sentido, ele deveria fazer o povo buscar mais ao Senhor. Então, por isso que a palavra fala que ele não buscou o Senhor de todo o coração. Mas ele fez algo bom nesse sentido do que o texto está dizendo. Ele cumpre vingança com as pessoas corretas, ele não mata as pessoas erradas, né? Ele não faz justiça trazendo consequências sobre outras pessoas, mas sobre os verdadeiros assassinos, porque Moisés já deixou escrito que ninguém pagaria pelo pecado do outro, certo? Então, quem matou é que deve morrer. E assim que Amazias faz nesse momento. Vamos terminar o texto aqui do Reino do Sul, são mais 2 textos. O exército em prontidão. Segundo Crônicas 25, versículo 5, diz assim: Amazias reuniu os homens de Judá e, de acordo com as suas respectivas famílias, nomeou chefes de 1000 e de 100 em todo Judá e Benjamim. Então convocou todos os homens com mais de 20 anos e constatou que havia 300.000 homens prontos para o serviço militar, capazes de empunhar a lança e o escudo. Então, Amazias, na verdade, levanta um novo exército, né? Havia sido derrotado um grande exército ali pelo rei da Síria, mas nesse momento ele reúne todos os homens que têm idade para estar alistados, né? Para o exército. E esse era sempre a estratégia de cada um dos reis, porque eles dependiam, né, de estar prontos para um possível ataque, de ter um exército preparado, de ter um exército de prontidão para qualquer momento. Judá contrata israelitas temporariamente. Vamos ver o que está acontecendo aqui. Na verdade, eu vou ler esse trecho, deixa eu ver aqui onde é que... eu vou parar aqui
a gente vai voltar para o Reino do Sul, mas eu vou fazer a leitura do Reino do Norte, porque ela vai culminar, ela vai agora casar. Desse momento em diante, os acontecimentos vão estar acontecendo ao mesmo tempo no Reino do Sul com o Reino do Norte. Então a gente já lê isso em paralelo. Vocês podem ver lá no PDF que eu coloquei isso, que as situações estão acontecendo em paralelo, ok? Então a gente terminou, vamos para o Reino do Norte agora. A gente terminou a última leitura falando sobre o nascimento de Jeroboão II lá no Reino do Norte, certo? E ele vai reinar aos 20 anos de idade. Então, nesse momento, a gente tem um outro rei ainda, porque Jeroboão acabou de nascer, né? É isso que a palavra está dizendo para nós, que o nascimento dele acontece nesse momento da história. Então, vamos deixar o rapaz crescer aí, ele vai tomar o poder já já. Então, nesse momento, a gente tem um outro rei chamado Jeoás. Ele vai reinar 16 anos no Reino do Norte, ele vai ser mau e ele entra no 36º ano de Joás, que a gente acabou de ver lá que é morto e tudo mais, e entra o seu filho Amazias. Mas nesse momento aqui, o Reino do Norte é chefiado, né, liderado por Jeoás, que entra já no finalzinho do reinado de Joás no Reino do Sul, ok? Segundo Reis, capítulo 13, versículo 10. No 37º ano do reinado de Joás, rei de Judá, Jeoás, filho de Jeoacás, tornou-se rei de Israel em Samaria e reinou 16 anos. Governo em parceria com Jeoacás. Nesse momento ele faz uma parceria, né, com Jeoacás. A morte de Jeoacás está lá em 2 Reis, capítulo 13, versículo 8. Os demais acontecimentos do reinado de Jeoacás, os seus atos e tudo o que realizou estão escritos nos registros históricos dos reis de Israel. Jeoacás descansou com seus antepassados e foi sepultado em Samaria. Seu filho Jeoás foi o seu sucessor. Então, eles estão reinando juntos no finalzinho da vida do seu pai, e aí a morte do seu pai acontece, de Jeoacás, e aí Jeoás é que começa então a reinar no Reino do Norte nesse momento. Jeoás começa a reinar sozinho, uma vida de pecados, segundo Reis capítulo 13, versículo 11. Ele fez o que o Senhor reprova e não se desviou de nenhum dos pecados que Jeroboão, filho de Nebate, levara Israel a cometer, antes permaneceu neles. Então as práticas, né, do Reino do Norte, de cada um dos reis do Reino do Norte, eles são sempre, parece que uma busca, né, lá no passado a respeito de Jeroboão. Então eles continuam nas mesmas práticas que a gente viu. Se você não lembra mais quais eram essas práticas, volta lá no início desse tempo que a gente está lendo aqui a respeito dos reis e dá uma lidinha no texto novamente no o que foi que Jeroboão fez ali em Israel, que fez com que todo Israel pecasse contra o Senhor. Então a questão da idolatria, da prostituição espiritual e de toda essa questão dos templos idólatras ali, dos postos sagrados e tudo mais que Jeroboão fez. Agora Jeoás, que está no poder, continua com essas mesmas práticas da mesma forma, fazendo o povo pecar. Agora o reino alcança grande extensão, né? Tá falando aqui para nós. São 51 anos de reinado de Jeoás. Jeoás visita Eliseu. Segundo Reis, capítulo 13, versículo 14 ao 19. Diz assim: Ora, Eliseu estava sofrendo da doença da qual morreria. Então Jeoás, rei de Israel, foi visitá-lo e, curvado sobre ele, chorou, gritando: meu pai, tu és como os carros e os cavaleiros de Israel. E Eliseu lhe disse: traga um arco e algumas flechas. E ele assim o fez. Pegue o arco em suas mãos, disse ao rei de Israel. Quando pegou, Eliseu pôs suas mãos sobre as mãos do rei e lhe disse: abra a janela que dá para o leste e atire. O rei o fez e Eliseu declarou: esta é a flecha da vitória do Senhor, a flecha da vitória sobre a Síria. Você destruirá totalmente os arameus em Afec. Em seguida,
Eliseu mandou o rei pegar as flechas e golpear o chão. Ele golpeou o chão 3 vezes e parou. O homem de Deus ficou irado com ele e disse: você deveria ter golpeado o chão 5 ou 6 vezes. Assim iria derrotar a Síria e a destruiria completamente. Mas agora você a vencerá somente 3 vezes. Então, nesse momento, Jeoás, que está no reinado, né, vai visitar Eliseu, que é o profeta. Nesse momento, todo o reino do norte tem Eliseu em grande estima por tantas palavras proféticas, por tanta coisa que Eliseu fez ali no reino do norte, depois da morte de Elias. Ele se torna um referencial mesmo como profeta da parte de Deus. E nesse momento Jeoás vai visitá-lo, porque ele está doente justamente da doença que o mataria. E ele traz então essa pequena profecia, né, a respeito do reino do norte, sobre a vitória, né, sobre a Síria, a respeito de Jeoás, que deveria ter sido mais ousado na sua forma aqui com as flechas. A morte de Eliseu e o milagre no túmulo. Vamos ver. Mas o último milagre de Eliseu ele faz já morto. Segundo Reis, capítulo 13, a partir do versículo 20. Segundo Reis, capítulo 13, versículo 20 e 21. Então Eliseu morreu e foi sepultado. Ora, tropas moabitas costumavam entrar no país a cada primavera. Certa vez, enquanto alguns israelitas sepultavam um homem, viram de repente uma dessas tropas. Então jogaram o corpo do homem no túmulo de Eliseu e fugiram. Assim que o cadáver encostou nos ossos de Eliseu, o homem voltou à vida e se levantou. Então, essa passagem ela é muito forte, né, a respeito dessa ressurreição que acontece ainda com os ossos de Eliseu que estão ali naquela cova aberta, né, a céu aberto. Mas os ossos de Eliseu estão ali e os ossos de Eliseu trazem esse milagre à tona, né? Eu acredito que tem a ver mesmo com essa questão da ressurreição, com a questão da unção que existia sobre a vida de Eliseu, que era dobrada, né, da vida de Elias. Então, a gente tem aqui um milagre fora da curva, né, fora da casinha, do que a gente costuma ver dentro da palavra, né? Os próprios ossos de Eliseu trazem à vida um homem que acabou de morrer. A derrota da Síria após a morte de Azael. Vamos ver. Segundo Reis, capítulo 13, a partir do versículo 23, 24 e 25. Diz assim: mas o Senhor foi bondoso para com eles, teve compaixão e mostrou preocupação por eles, por causa da sua aliança com Abraão, Isaque e Jacó. Até hoje ele não se dispôs a destruí-los ou a eliminá-los de sua presença. E Azael, rei da Síria, morreu, e seu filho Ben-Hadad foi o seu sucessor. Então Jeoás, filho de Jeoacás, conquistou de Ben-Hadad, filho de Azael, as cidades que em combate Azael havia tomado de seu pai Jeoacás. 3 vezes Jeoás o venceu, e assim reconquistou aquelas cidades israelitas. E aí nesse momento entra justamente 2 situações que acontecem tanto para o reino do sul quanto para o reino do norte, como eu estava falando. Judá contrata israelitas temporariamente. Isso acontece em paralelo nos 2 reinos. Está lá em 2 Crônicas 25, a partir do versículo 6 ao 10. Diz assim: também contratou em Israel 100.000 homens de combate pelo valor de 3,5 toneladas de prata. Entretanto, um homem de Deus foi até ele e lhe disse: ó rei, essas tropas de Israel não devem marchar com você, pois o Senhor não está com Israel, não está com ninguém do povo de Efraim. Mesmo que vá e combata corajosamente, Deus o derrotará diante do inimigo, pois tem poder para dar a vitória e a derrota. Amazias perguntou ao homem de Deus: mas e as 3,5 toneladas de prata que paguei a estas tropas israelitas? Ele respondeu: o Senhor pode dar-lhe muito mais que isso. Então Amazias mandou de volta os soldados de Efraim. Eles ficaram furiosos com Judá e foram embora indignados. Então, nesse momento, Amazias contrata, homens lá do reino do norte de Efraim
para lutar com ele contra a Síria, né? Ou contra algum reino que viesse contra eles. E ele paga essa quantidade, né, de prata para esses soldados, mas o Senhor traz uma palavra através de um profeta dizendo que ele não deveria buscar ajuda no reino do norte, ele não deveria buscar soldados israelitas do reino do norte para ajudá-lo, porque quem está com o povo do Senhor é o próprio Senhor. Ele é esse general de guerra, ele é esse homem que vai sempre, esse guerreiro que vai sempre nas frentes das batalhas, trazendo direção, trazendo tudo. Sempre é o Senhor, né? Nunca é o nosso braço que faz a vitória acontecer. Agora, nesse momento, lá no Reino do Sul, né, acontece uma situação e a gente vai voltar para o Reino do Norte. A vitória de Amazias sobre Edom. 2 Reis, capítulo 14, versículo 7. Foi ele que derrotou 10.000 edomitas no Vale do Sal e conquistou a cidade de Selá em combate, dando-lhe o nome de Joquitiel, nome que tem até hoje. Esse mesmo texto, 2 Crônicas 25, versículo 11. Amazias encheu-se de coragem e conduziu seu exército até o Vale do Sal, onde matou 10.000 homens de Seir. Também capturou outros 10.000, que levou para o alto de um penhasco e os atirou de lá, e todos eles se espatifaram. Então ele tem uma grande vitória sobre os edomitas nesse momento, o Amazias, né? Reino do Sul. Agora juntos, Reino do Norte e Reino do Sul, mercenários dispensados saqueiam cidades de Judá. Vai justamente acontecer com aqueles homens que foram dispensados, né? Olha isso, 2 Crônicas 25, versículo 18. 2 Crônicas 25, versículo 13, perdão. Enquanto isso, as tropas que Amazias havia mandado de volta, não lhe permitindo participar da guerra, atacaram cidades de Judá, desde Samaria até Bet-Horon, mataram 3.000 pessoas e levaram grande quantidade de despojos. Aqueles mesmos homens que ele dispensou pouco tempo atrás, por conta do Senhor ter trazido a direção de não lutar com nenhum exército de Efraim. Esses homens se revoltam, né, não aceitam a dispensa e vão contra a cidade de Judá, matando 3.000 homens ali, né, da tribo de Judá e daquela região, e trazendo, né, grande derrota ali naquele lugar, e ainda levam muitos despojos, né, que é a riqueza da terra de Judá. Olha como o povo de Israel nesse momento, o Reino do Norte e o Reino do Sul principalmente, eles estavam totalmente fora de conexão, né, totalmente fora de sintonia, são, né, um só povo. Mas nesse momento, como em outros aqui que a gente já viu, a guerra civil, ela toma conta entre eles, inclusive em alguns momentos. Nesse momento, no Reino do Norte, Jeroboão II inicia o seu governo em parceria com Jeoás. Então agora Jeroboão II já se torna um homem, já está ali quase preparado para tomar o poder mesmo, e ele entra agora em parceria com Jeoás. No Reino do Sul, a idolatria de Amazias. Amazias entra aqui numa certa apostasia, né? E a gente vai ler daqui a pouquinho o último texto para os dois reinos. 2 Crônicas 25, versículo 14. Amazias voltou da matança dos edomitas, trazendo os deuses do povo de Seir, os quais estabeleceu como seus próprios deuses. Inclinou-se diante deles e lhes queimou incenso. Então a ira do Senhor acendeu-se contra Amazias, e ele lhe enviou um profeta que disse ao rei: por que você consulta os deuses desse povo, deuses que nem o seu povo puderam salvar? Enquanto ele ainda falava, o rei o interrompeu: por acaso nós o nomeamos conselheiro do rei? Pare, por que você quer ser morto? O profeta parou, mas disse: sei que Deus decidiu destruí-lo, porque você fez tudo isso e não deu atenção ao meu conselho. Olha que nível chega Amazias nesse momento, depois de ter vencido justamente uma guerra ali contra os edomitas. Ele decide simplesmente trazer os deuses
dos edomitas para o reino de Judá. E não só isso, se inclina diante desses deuses, queima incenso para esses deuses. O Senhor tem ainda misericórdia, né? Porque quando Deus manda um profeta falar com o rei ou com qualquer outra pessoa, Deus está dizendo: se você der ouvidos à minha voz e se arrepender, eu posso te perdoar do teu erro, do teu pecado. Mas nesse momento Amazias se levanta com a autoridade que ele tem como rei e ainda pergunta, né, para o profeta se ele quer morrer, porque ele está trazendo uma palavra de confronto ao rei, né? E esse profeta não se dobra diante de Amazias, porque ele sabia que a palavra vinha do próprio Deus. Deus traria juízo sobre Amazias por causa desse pecado. Então, Reino do Norte e Reino do Sul, Jerusalém é saqueada pela terceira vez, guerra perdida para Israel. Agora o Reino do Norte novamente guerreia, né, contra o Reino do Sul. Primeiro texto está lá em 2 Reis 14. 2 Reis 14, deixa eu só ver aqui o texto, gente. 2 Reis 14, versículo 8 ao 14. Então Amazias enviou mensageiros a Jeoás, filho de Jeoacás e neto de Jeú, rei de Israel, com este desafio: venha me enfrentar. Jeoás, porém, respondeu a Amazias: o espinheiro do Líbano enviou uma mensagem ao cedro do Líbano: dê sua filha em casamento a meu filho. Mas um animal selvagem do Líbano veio e pisoteou o espinheiro. De fato, você derrotou Edom e agora está arrogante. Comemore a sua vitória, mas fique em casa. Por que provocar uma desgraça que levará você e também Judá à ruína? Amazias não quis ouvi-lo e Jeoás, rei de Israel, o atacou. Ele e Amazias, rei de Judá, enfrentaram-se em Bet-Semes, em Judá. Judá foi derrotado por Israel e seus soldados fugiram para suas casas. Jeoás capturou Amazias, filho de Joás e neto de Acasias, em Bet-Semes. Então Jeoás foi a Jerusalém e derrubou 180 metros do muro da cidade, desde a porta de Efraim até a porta da esquina. Ele se apoderou de todo o ouro, de toda a prata e de todos os utensílios encontrados no templo do Senhor e nos depósitos do palácio real. Também fez reféns e então voltou para Samaria. Amazias simplesmente chama, né, o rei do norte para uma guerra, para um confronto. Ele queria mostrar o seu poder. Amazias, infelizmente, subiu a cabeça, né, dele, essa vitória contra Edom subiu para a cabeça dele e agora ele queria conquistar mais terras do reino do norte, dos seus próprios irmãos. Esse mesmo texto está lá em 2 Crônicas 25 e é o nosso último texto hoje. Depois de consultar os seus conselheiros, Amazias, rei de Judá, enviou mensageiros a Jeoás, filho de Jeoacás e neto de Jeú, rei de Israel, com este desafio: vem me enfrentar. Contudo, Jeoás respondeu a Amazias: o espinheiro do Líbano enviou uma mensagem ao cedro do Líbano: dê sua filha em casamento a meu filho. Mas um animal selvagem do Líbano veio e pisoteou o espinheiro. Tu dizes a ti mesmo que derrotaste Edom e agora estás arrogante e orgulhoso. Mas fica em casa. Por que provocar uma desgraça que te levará e Judá contigo à ruína? Amazias, porém, não quis ouvi-lo, pois Deus mesmo queria entregar Amazias e seu povo a Jeoás, pois pediram conselhos aos deuses de Edom. Então Jeoás, rei de Israel, o atacou. Ele e Amazias, rei de Judá, enfrentaram-se em Bet-Semes, em Judá. Judá foi derrotado por Israel e seus soldados fugiram para suas casas. Jeoás capturou Amazias, filho de Joás e neto de Acasias, em Bet-Semes. Então Jeoás levou-o para Jerusalém e derrubou 180 metros do muro da cidade, desde a porta de Efraim até a porta da esquina. Ele se apoderou de todo o ouro, de toda a prata e de todos os utensílios encontrados no templo de Deus, que haviam estado sob a guarda de Obed-Edom, e ainda dos tesouros do palácio real. Também fez reféns e então voltou para Samaria.
Então, a gente tem aqui justamente esse confronto desnecessário de Amazias contra Jeoás, né? E por puro orgulho, ganância, né? Querendo mostrar poder, Amazias busca essa guerra contra o reino do norte e infelizmente perde, porque Deus o entrega na mão do seu adversário nesse momento. Não era seu inimigo, mas era seu adversário, porque justamente Amazias abandonou o Senhor, buscando os deuses edomitas, né, que ele trouxe de lá e adorou esses deuses. Então, nesse momento, o juízo de Deus vem sobre a vida de Amazias, ele é entregue a um saque muito grande, né, ali em Jerusalém, no Palácio Real e no Templo, de muito ouro, de muita riqueza. Então, e mais ainda, o pior de tudo, os muros, né, 120 metros dos muros foram derrubados, né? 180 metros dos muros foram derrubados. Olha a desgraça, né, que começa a se abater sobre o reino de Judá, sobre essa cidade que era toda murada, sobre esse lugar que é o próprio templo do Senhor, que deveria estar sendo guardado, que deveria estar sendo justamente cuidado com zelo, com a adoração, com muito zelo mesmo, essa é a palavra, né? As coisas de Deus deveriam estar sendo totalmente guardadas ali pelo rei, pelo seu povo, dando adoração, cuidando daquilo com tanto carinho, porque isso trazia a própria presença de Deus, o cuidado de Deus sobre aquela terra. Mas eles se esqueceram, se abandonaram o Senhor, decidiram adorar outros deuses trazidos ali de Edom, e por isso o juízo de Deus então vem sobre Amazias. A gente vai ver nesse momento a morte de Joás amanhã, né? É isso mesmo? Deixa eu só confirmar. Mas é isso mesmo. A gente entra na morte de Joás. Nesse momento o rei do norte vai morrer. E também Uzias vai entrar lá no lugar de Amazias, tá bom? Então amanhã a gente vai estar continuando a leitura. Eu não vou correr, né? E querer fazer todas as leituras num dia só, porque é bastante texto e não é interessante a gente correr com isso, mas eu acredito que a gente daqui a alguns dias já consegue alinhar novamente e voltar para o prumo aqui da nossa leitura, se Deus quiser. Tá bom, gente? Deus abençoe. Ótima noite para vocês aí e amanhã, em nome de Jesus, a gente está aqui de volta fazendo a nossa leitura, se Deus quiser. Amém?